irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Antes que eu leia o texto sagrado e então, com alegria, passe a compartilhar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite tão especial, eu quero manifestar em primeiro lugar a minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele dá a mim e à minha esposa Joselma de estarmos juntos no propósito de adorarmos a Deus. Também quero honrar a Deus pela vida do meu pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da nossa CGADB, a quem eu agradeço pelo honroso convite de estar ministrando nesta noite. Também agradeço ao nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que Deus em Cristo siga o abençoando. De uma forma muito especial, ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A nossa oração é para que Deus siga o abençoando, junto de sua esposa, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e que Deus lhe dê graça, saúde e lhe preserve. E, citando aqui nosso pastor Paulo Freire e também a nossa deputada estadual, irmã Marta Costa, eu quero cumprimentar a todos e a todas as autoridades aqui presentes. Eu preciso fazer esta pergunta: quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Abacuque. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Alguém aqui ainda tem pelo menos um motivo para dizer aleluia? Que bom. Livro do profeta Abacuque, um dos chamados profetas menores. Evidentemente que isso não quer dizer que seja menos importante que os demais. Quando você encontrar este livro, localize, por favor, o capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, e nós leremos a partir do versículo de número 1 e encerraremos a leitura no versículo de número 3. Os irmãos e as irmãs que encontraram Abacuque capítulo 3, do verso 1 ao 3, por favor se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Temos diante de nós um texto que, além de ser conhecido por todos nós, é também um dos textos mais amados, principalmente por nós
que somos identificados e reconhecidos como pentecostais. Porém, o entendimento deste texto, para que então possamos, com a graça de Deus, buscar extrair algumas lições espirituais, práticas e atuais, precisa de algumas considerações para que possamos então entendê-lo. O livro do profeta Abacuque, ele tem exatamente 3 capítulos, e cada um destes capítulos representa uma parte, uma fase do profeta. Se você atentar para o capítulo de número 1 e você fizer uma leitura atenta, você perceberá que o profeta Abacuque estava em uma situação na qual podemos chamar de um vale espiritual. O profeta Abacuque estava mergulhado em dúvidas, questionamentos. Aliás, a expressão central do capítulo 1 deste livro é a expressão até quando. E o profeta Abacuque está nesta situação porque ele está olhando para a sua geração, para as pessoas do seu tempo, e ele começa a identificar alguns problemas de seu tempo. Por exemplo, ele abre o seu livro questionando, perguntando: até quando, Senhor, eu gritarei violência e o Senhor não fará nada? Além disto, o profeta Abacuque também estava incomodado com a injustiça social de seus dias. Mas não só isto, o profeta Abacuque também foi movido por este tempo difícil, pelo momento em que a sua geração também experimentava a má distribuição de renda. Quando o profeta olha para os dramas de seu tempo, ele começa a questionar: até quando? Até quando? E pior do que o que ele via em sua geração foi o silêncio de Deus. Ele perguntava e Deus não respondia. No entanto, o mesmo profeta que no capítulo de número 1 é visto numa espécie de vale espiritual, no capítulo 3 ele é visto naquilo que podemos chamar de uma montanha espiritual. Porque se no capítulo 1 ele está questionando, ele é movido por dúvidas, no capítulo 3 ele está tomado de uma confiança inabalável. É neste capítulo, por exemplo, que ele diz: pode o mantimento faltar, o fruto da vide pode mentir, a figueira pode secar, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como das corças em lugares altos. A grande questão aqui é: o que é que aconteceu entre o que está no capítulo 1 e o que está no capítulo 3? É exatamente o que está no capítulo de número 2. O profeta, ele toma uma sábia decisão. Qual é esta decisão? Ele decide subir à parte mais alta da torre de vigia. E quando ele ali chega, o texto nos informa que ele começou a orar. Observem, ele começou a orar. E à medida que ele vai orando, o texto nos informa que aconteceram 3 fenômenos. Primeiro, ele ouviu a palavra de Deus. Segundo, ele teve a sua fé renovada. E terceiro, ele teve os seus olhos abertos. Observe então, ele sobe à parte mais alta da torre de vigia, começa a orar, e 3 fenômenos acontecem. Eu repito: primeiro, ele ouve Deus falar.
E quando Deus fala, coisas extraordinárias acontecem, e ele tem a sua fé renovada. Mas não só isto, ele tem também os seus olhos espirituais abertos. Quando atentem para isto, quando ele tem os seus olhos abertos pela palavra de Deus, ele percebe onde de fato estava a solução para os problemas da sua geração. Se você está atento, você deve se lembrar que há poucos instantes eu citei que ele clamava dizendo contra a violência, a injustiça social e a má distribuição de renda. Para o profeta, com os olhos espirituais fechados, o problema da sua geração eram esses três. Mas quando ele tem os seus olhos abertos, ele percebe que a solução do problema não estava no fim da violência, no fim da injustiça, no fim da má distribuição de renda, mas ele descobre que a solução estava no que ele chama de obra de Deus. E ele muda a sua oração. Ele não pede para Deus resolver os efeitos do problema, mas ele pede para Deus tocar na causa. E ele diz: resolva o problema da tua obra, porque se a tua obra for bem, a nação vai bem. O profeta entendeu que a solução, com todo respeito à autoridade máxima da nossa nação que está aqui, e não há dúvida de que é um instrumento usado por Deus nesse tempo, mas a solução deste país, por incrível que pareça, passa pela igreja do Senhor, porque se a igreja for bem, a nação irá bem. É por isso que o profeta para de pedir o fim da violência, o fim da injustiça, e ele pede: aviva a tua obra, aviva a tua obra, ajusta a tua obra, porque se a igreja for bem, a nação irá bem. Quem reconhece essa verdade, aproveite a oportunidade, levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. A grande questão agora é, para adiantarmos, o que é avivamento? Eu repito a pergunta: o que é avivamento? Nós vivemos dias tão difíceis que a resposta a esta pergunta, ela passa primeiro por dizermos o que não é avivamento. Então, o que não é avivamento? Primeiro, avivamento não é um culto animado. Quando alguém sai de um culto dizendo o culto foi avivado, na verdade ele está dizendo que o culto foi animado. Avivamento não é definido por um culto. Avivamento não é definido pelo meu sentimento. Avivamento não é definido por uma semana. Não, avivamento é mais do que isso. Se você estiver atento, observe em toda a Bíblia Sagrada a expressão, o verbo avivar, desta forma, aparece apenas uma vez. Claro, existem termos correlatos, como por exemplo, reviver, viver, vida, mas a expressão aviva é uma vez só em toda a Bíblia Sagrada. Sabe o que é isso aqui? É a lei da escassez. O que é a lei da escassez? Quanto mais se tem algo, menos se vale. Quanto menos se tem, mais valor se dá. Observem,
A expressão aviva, avivar, só aparece uma vez na Bíblia. E isso denota que avivamento não é coisa que acontece a toda hora, não é coisa para se banalizar, não. Avivamento é mais do que isso. Então o que é avivamento? Para ser prático, avivamento é de fato quando Deus rasga o céu e Ele decide descer pessoalmente em uma determinada nação, e ali Ele começa a comunicar a sua vida, renovando, trazendo de volta os princípios da sua palavra. Em tempo de avivamento, Deus trata o seu povo de maneira familiar. Ora, eu espero que não se espera que um marido em casa trate a sua esposa com formalidade. Dá para imaginar, por exemplo, um marido crente cumprimentando a sua esposa de manhã, dizendo: paz do Senhor, minha irmã, que Deus te abençoe. Não é assim que um marido trata a sua esposa, porque o tratamento é familiar, informal, sem formalidades. Quando Deus decide descer em um lugar com avivamento, Ele trata a sua igreja sem barreiras, sem impedimentos, de maneira familiar. Mais do que isso, em tempos de avivamento, nós não cremos que Deus está no lugar, nós experimentamos Deus no lugar. Eu vou repetir essa parte para você gravar na tábua do teu coração. Em tempo de avivamento, nós não cremos que Deus está aqui. Em tempo de avivamento, nós experimentamos a presença de Deus no lugar. Quem deseja que Deus rasgue o céu pelo lado de dentro e desça no Brasil, trazendo vida, restauração, renovação. Agora, eu preciso, para ser objetivo na palavra que Deus colocou no meu coração, eu preciso fazer uma outra pergunta. Se avivamento não acontece a toda hora, se avivamento é algo específico de Deus, em um tempo especial, a pergunta aqui agora é esta: quando se faz necessário que haja um avivamento na igreja? Quando a igreja deve perceber a necessidade de um avivamento? Se eu fosse você, eu não perderia isso aqui por nada. Se você ler a Bíblia Sagrada e ler a história dos grandes avivamentos, você perceberá que sempre quando Deus decidiu avivar o seu povo, Ele sempre usou um profeta. A figura do profeta sempre está relacionada a um tempo de avivamento. E deixa eu lhe dizer uma coisa: profeta não é anunciado, profeta não se coloca em cartaz dizendo: aí vem o profeta tal. Não, profeta é como um meteoro que numa noite muito escura, sem que você perceba, ele passa, sem você saber de onde vem, nem para onde vai, e ele clareia a escuridão. Não é assim que a Bíblia apresenta Elias, e apareceu Elias. Não foi divulgado, não foi anunciado, ele simplesmente apareceu. E apareceu João Batista. Eu creio, pastor Wellington Júnior, e me dirijo ao senhor com respeito: Deus levantará uma geração de profetas para
profetizar avivamento para esta geração. A grande questão agora é: quando surgem profetas na história, profeta nunca aparece em tempos fáceis. Profeta só aparece em tempo de crise. Então o avivamento se faz necessário em tempos de crise. Que tipo de crise? Vai lá, é só olhar o contexto de Abacuque: crise nacional, crise de fé e crise pessoal. Neste quadro, o profeta Abacuque, olhe bem para cá, ele olha para fora do templo, e o que ele percebe? Pecado. Ele olha para a sua geração, e o que dominava a sua geração era uma vida pautada no pecado, na imoralidade. Ele olha para fora e só vê pecado. Ele diz: eu vou olhar para dentro do templo, quem sabe a esperança. Quando ele olha para dentro do templo, no seu templo, ele percebe uma religião fria, indiferente. Tem sacerdote? Tem roupa de sacerdote? Tem sacrifício? Mas estava faltando fogo, estava faltando a presença de Deus. Oh glória, oh glória! De que adianta ter tudo e faltar o que é principal? O fogo de Deus, a presença de Deus. Quem reconhece a necessidade da presença de Deus, levante a sua mão e dê um brado de glória. Ele olha para fora, pecado. Olha para dentro, frieza, indiferença, falta de temor, irreverência e falta de temor. Ele diz: deixa eu olhar para cima. Quando ele olha para cima, ele vê Deus assim, ó, com o dedo em riste, dizendo: vou trazer juízo na nação. Vai lá, olha, eu estou falando de Abacuque. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele olha para fora, pecado, para dentro, frieza, para cima, Deus dizendo: vou julgar. O que ele faz? Ele sobe na parte mais alta, entra entre Deus e o povo e começa a dizer: aviva, aviva, aviva a tua obra. E na ira, lembra-te da misericórdia. Deus está à procura de pelo menos uma pessoa aqui nessa noite que, à semelhança de Abacuque, queira subir à parte mais alta da torre de vigia e começar a clamar: aviva a tua obra, aviva a tua obra. E na ira, lembra-te da misericórdia. Quem deseja levantar as mãos e clamar nesta noite? Esse é o som de quem quer entrar na brecha.
entrar entre Deus e esta nação e começar a dizer: aviva, aviva mesmo, faz de novo, renova de novo, volte a andar com liberdade no meio do seu povo, batiza de novo, cura de novo. Eu tenho mais uma pergunta e eu não vou lhes cansar. E esta pergunta eu considero fundamental. Primeiro, o que é avivamento? Segundo, quando se faz necessário avivamento? Terceira pergunta: o que eu posso fazer para que Deus avive a tua obra, a sua obra? Primeiro, por um lado, eu não posso fazer nada, porque é um tal de achar que, vamos fazer aí um dia de avivamento e Deus vai nos avivar, como se a agenda de Deus estivesse na mão de quem está fazendo. Jesus falou: você não sabe nem de onde vem nem para onde vai o vento. Se você não tem controle sobre o vento, você quer controlar a agenda daquele que fez o vento? Quem determina dia de avivamento não é o homem. Quem determina o dia de avivar a igreja é o dono da igreja. É dele a agenda. Agora, é claro, senhores pastores, diretores da nossa convenção, é claro que há algo que a igreja tem que estar fazendo quando Deus visita a geração com avivamento. E são duas coisas básicas. Primeiro, avivamento só vem onde tem pregadores fiéis em pé, com a Bíblia aberta e pregando a verdade. Segundo, avivamento só vai onde tem um povo fiel, de joelhos dobrados, dizendo: aviva, aviva. Você crê que Deus está falando aqui nessa noite? Só quem crê de verdade vai levantar uma de suas mãos com todo respeito. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu vou profetizar a palavra. Deus está preservando uma geração de pregadores fiéis, que no tempo certo Ele usará. E Deus ainda tem um grupo de crentes orando por avivamento, e esse avivamento há de chegar. Fechei a Bíblia, eu começo a encerrar. E quando o avivamento vem, o que é que ele traz? Então, primeiro, o que é avivamento? Segundo, quando se faz necessário? Terceiro, o que precisamos fazer, ou o que podemos fazer? E quarto, o que o avivamento faz? Quem está prestando atenção, diga amém. Eu perguntei isso para pedir para você dobrar a sua atenção, para você não me interpretar mal. Avivamento, atentem para isso. Avivamento traz aquilo que só Deus pode trazer. Essa multidão pode dizer isso? Diga avivamento. Não, diga com voz de crente pentecostal, diga avivamento traz o que só Deus é capaz de trazer.
com todo temor eu vou dizer isso aqui. Então um avivamento, ele traz cura, traz, mas não é confirmação máxima. Porque deixa eu lhe dizer, para você que está atento, porque o diabo também pode operar sinais. Avivamento traz o que só Deus pode trazer. E sabe o que só Deus pode trazer? Aí é com voz de crente. Diga bem forte: amor. Não, olhe para cá e diga: amor. Só Deus pode gerar amor a quem? Primeiro, amor a Deus. Dá para imaginar o diabo soprando no ouvido de alguém dizendo: ame mais a Deus, tema mais a Deus, honre mais a Deus. Mas quando Deus aviva a igreja tira os olhos do homem e começa a amar a Deus acima de todas as coisas. Deixa eu dizer mais, eu já vou encerrar. Em tempo de avivamento, o foco não é o pregador, não é o cantor, não é o homem, não é nem o que Deus dá. A pessoa sai de casa dizendo assim: hoje eu vou ao culto, não é para receber nada, eu vou lá para contemplar a formosura do meu Deus. Segundo, em tempo de avivamento, Deus gera amor ao próximo. Isso aqui não é coisa de pregador, não. A Bíblia orienta: quando vocês se reunirem, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olhe para a pessoa que está perto de você. É a primeira e única vez que eu vou pedir para você fazer isso. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga assim: quando Deus aviva a igreja, eu passo a te amar mais do que eu tenho amado. E terceiro, para encerrar, quando Deus aviva a igreja, Ele aumenta o amor da igreja pela palavra. Aleluia. Eu encerro aqui. Quem não se lembra de Esdras? Encontraram o livro da lei entre os escombros, limparam, tiraram a poeira, fizeram um púlpito de madeira só para aquilo. No outro dia, 6 horas da manhã, eu repito, 6 horas da manhã, o povo em pé, não é sentado não, está reclamando aí do conforto. O povo estava em pé, 6 da manhã. Esdras abre o livro e começa a ler. Não é pregar, não é chamar atenção, não é dizer olhe para cá, não, só lendo, e o povo em pé. 8 da manhã, lendo, e o povo em pé. 10 da manhã, lendo, e o povo em pé. 11:30 da manhã, lendo, e o povo em pé. Quando foi chegando perto do meio-dia, Esdras deu de fechar o livro. O povo começou a gritar dizendo: não para não, leia mais, continue lendo a palavra, queremos mais da palavra. Quem aqui deseja este avivamento para amarmos mais a Deus, ao próximo e à palavra? Levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode, e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.